Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Essa é a videoaula 10 e nela nós vamos abordar as causas e consequências das mudanças climáticas para o oceano e criosfera, mas dessa vez sob uma abordagem de mitigação e adaptação do oceano a essas mudanças. E para entender essa abordagem, nós precisamos saber o que é mitigação e adaptação. Mitigação se refere às ações humanas que buscam minimizar as mudanças, os danos das mudanças climáticas e os seus efeitos, principalmente por meio da redução da emissão dos gases de efeito estufa e o aumento dos seus sumidouros. E adaptação se refere aos processos de ajuste dos sistemas naturais e humanos ao clima atual, ou ao clima atual esperado e seus efeitos, e isso numa tentativa de amenizar danos e até mesmo explorar oportunidades benéficas. Então, em resumo, mitigação a gente usa para minimizar danos, e nesse caso, os danos das mudanças climáticas. E a adaptação acontece em resposta às mudanças. E essa noção de necessidade de ações de adaptação e mitigação começou a surgir a partir do reconhecimento da importância e da influência que o oceano tem e exerce sobre o sistema climático, principalmente quando esse reconhecimento vem de lideranças, como por exemplo, quando as partes da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima ratificaram o Acordo de Paris para minimizar as consequências do aquecimento global. E hoje nós vamos tratar de mitigação e opções de adaptação no âmbito oceano-criosfera e de adaptações dos sistemas e ecossistemas naturais e humanos. E as medidas de mitigação, propriamente ditas, são consideradas lá no Special Report 15 do IPCC de 2018. E nesse relatório atual, o que é feito é a avaliação das medidas do SR15, que são específicas para o oceano e para a criosfera, e também as medidas que indiretamente envolvem essa esfera, como, por exemplo, a redução da poluição de nutrientes e carbono orgânico, que modera a acidificação em áreas eutrofizadas. Ou outro exemplo, a conservação em regiões costeiras, porque preserva a biodiversidade e os hábitats. E aí, quando a gente fala em medida de mitigação, uma coisa bem importante é a escala de abrangência. Esse relatório especial contempla e compara a eficiência de medidas em escala global e local. E o que se tem em relação a benefícios gerados, segundo avaliações de especialistas e com alta confiança, é que as medidas relacionadas ao oceano, que são originadas a partir da combinação de medidas globais e locais, têm compensações com maiores benefícios do que as que são originadas só em uma ou outra escala. Por quê? Porque medidas locais, por exemplo, como a redução da poluição e conservação, fornecem co-benefícios significativos, poucos efeitos colaterais, podem ser implementadas com rapidez, mas geralmente elas são menos eficazes na abordagem de um problema global. O que é bem razoável, porque como uma medida local, ela é projetada para as características e demandas locais, e teoricamente ela não tem a dimensão necessária para um problema global. Um exemplo é o do carbono de fuligem, que é o carbono originado da queima incompleta de combustíveis fósseis, de madeira, de biomassa, e que é um dos maiores contribuintes para o aquecimento global. E o exemplo é que medidas de mitigação locais para diminuir a poluição do ar perto das montanhas, de geleiras, por exemplo, que envolvem a redução das emissões desse tipo de carbono, podem trazer benefícios em escala regional para a saúde e redução do derretimento do gelo. Por quê? Porque são aplicações adequadas direcionadas para essas regiões. Elas acontecem próximas a elas, mas sozinhas elas não seriam suficientes para uma escala global. Seria necessário outras medidas de abrangência maior. Portanto, para abranger mais demandas, maior variabilidade dos ecossistemas, mais dimensões, a combinação de ambas as escalas, global e local, é necessária. E uma das coisas que o relatório deixa bem enfatizado é que intervenções humanas bem escolhidas, ou seja, medidas de mitigação bem desenvolvidas, podem melhorar a capacidade adaptativa dos sistemas naturais às mudanças climáticas, mostrando uma relação positiva entre mitigação e adaptação, um feedback positivo. E para os sistemas naturais, a mitigação e a adaptação podem ser alcançadas pela manipulação de estruturas ecossistêmicas ou
das suas propriedades funcionais, como, por exemplo, a restauração dos manguezais, que pode minimizar as pressões das mudanças climáticas, aumentar a resiliência natural e redirecionar as respostas do ecossistema no sentido de reduzir aqueles riscos que afetariam a sociedade humana por um efeito cascata. E já para os sistemas humanos, a adaptação pode envolver tanto ações de infraestrutura, como por exemplo aqueles sistemas de proteção contra a inundação na Holanda, mostrado pelo Gabriel na videoaula 4, quanto podem envolver ações baseadas na comunidade, como por exemplo mudanças em políticas públicas e práticas. Mas para cenários como o de hoje, uma coisa que tem que ficar bem clara, que é um cenário de mudança climática em andamento, é super importante quando a gente fala em adaptação é que a escolha e o uso das opções de adaptação são mais eficazes quando considerada em conjunto com as estratégias de mitigação, quando a adaptação e mitigação são alinhadas. Por quê? Isso porque existem limites para que a adaptação seja realmente eficaz. Medidas de mitigação inadequadas, por exemplo, podem dificultar a adaptação. E, por outro lado, pode ser que algumas medidas de adaptação atrapalhem a mitigação. Por exemplo, em resposta ao aumento do nível do mar, uma medida de adaptação seria realocar populações costeiras. Mas para criar espaço para essa população, seria necessário desmatar áreas verdes. Só que isso prejudica ações de mitigação de aquecimento, porque áreas verdes, assim como os oceanos, atuam como sumidores de carbono. E nesse sentido, a gente criaria um feedback negativo para a relação adaptação-mitigação. Então a gente precisa saber que é necessário considerar e ponderar medidas de adaptação em conjunto com estratégias de mitigação, para que, em resumo, a gente não dê um tiro no pé. Essa imagem aqui, por exemplo, contempla a visão geral das principais medidas de mitigação e adaptação contidas nesse relatório, onde se tem aqui a abordagem das causas e consequências do aquecimento global, com ações de mitigação para a redução da emissão dos gases de efeito estufa e aquecimento global e para o aumento dos seus sumidouros. E aqui a melhoria da adaptação das sociedades com opções de adaptação baseadas na comunidade, na infraestrutura, realocação e políticas e práticas públicas. Um bom exemplo disso, local, para a gente aqui, é a PL, o projeto de lei da Lei do Mar, que está em trâmite agora na Câmara dos Deputados. E aqui a gente tem as tomadas de decisão que alinham mitigação e adaptação, apoiando assim, dessa forma, a adaptação ecológica e biológica. E aí, se vocês quiserem mais detalhes sobre quais são essas medidas, é só acessar o capítulo referente a cada um. Só que, além da relação entre esses dois conceitos chaves, existe a conexão deles com as questões econômicas, que são questões que influenciam a escolha das medidas a serem tomadas, porque além dela ser considerada efetiva, ela tem que ser economicamente viável. E como não tem recurso para tudo, então onde é que a gente vai investir? E as duas principais abordagens econômicas para decidir isso são essas aqui. A primeira compreende o método do valor econômico total e a valoração dos serviços ecossistêmicos, que é aquela atribuição de valor aos ecossistemas, como por exemplo, uma baleia e os seus serviços ecossistêmicos valem X euros. E aí faz-se uso dessa valoração para as escolhas de medidas de adaptação. E a segunda abordagem é o uso de métodos formais de análise de decisão, que são métodos que fazem análise de custo-benefício, análise de múltiplos critérios, para identificar opções que tenham melhor desempenho em relação a determinados objetivos. E que no fim, segundo o relatório, resultam em decisões robustas para tomada de decisão. E esse tipo de abordagem, esse último, é especialmente relevante para avaliar, por exemplo, decisões de investimento de longo prazo para ações de adaptação costeira, que são ações que demandam análises e ponderações cautelosas para que na prática sejam eficientes, para que a gente não dê um tiro no pé. E agora a gente passa a explorar um pouco mais sobre adaptação em sistemas naturais, ecossistemas e sistemas humanos. E a gente sabe que nesses ecossistemas e sistemas, e pode afirmar com alta confiança, que as mudanças climáticas estão associadas a uma gama de mudanças e impactos nos ecossistemas costeiros e na criosfera.
Só que, como esses impactos são variáveis em tempo, espaço, e as pressões sofridas pelos sistemas são múltiplas e têm múltiplas origens, é muito difícil atribuir a resposta de uma população ou de um ecossistema a uma única mudança, uma mudança específica. É difícil desmembrar os efeitos, são efeitos cumulativos. E além disso, a interconectividade que as populações têm dentro de um ecossistema faz com que uma única resposta adaptativa de uma população, desse ecossistema, seja influenciada não somente pelas pressões diretamente sobre elas, das mudanças climáticas, mas o conjunto das respostas adaptativas de outras espécies no ecossistema, complicando ainda mais a compreensão de padrões específicos de adaptação, por exemplo. Mas, ainda assim, muitos esforços são feitos para tentar resolver os mecanismos de interação e de feedback dos sistemas naturais. O capítulo 4, 5 e 6 abordam isso. E aí eu tô falando com vocês sobre adaptação e respostas adaptativas, mas como é que as populações se adaptam às pressões climáticas? E, bom, a R5, o relatório R5, e o SR15 destacam a importância do mecanismo de adaptação evolutiva nesse processo. E a adaptação evolutiva pode ser definida como a adequação, a seleção de determinadas características da população por meio da seleção natural, que aumentam o sucesso de sobrevivência e reprodução da população em meio às pressões. E normalmente a adaptação evolutiva ocorre em escala de tempo de centenas a milhares de anos. Só que quando as espécies estão sob altas pressões, como as causadas pelas mudanças climáticas, a adaptação das populações pode ocorrer um pouco mais rápido, como por exemplo por meio da diminuição do tamanho corporal, alterações dos períodos de reprodução, alterações de fisiologia, de comportamento, que são alterações que se resumem a um termo, aclimatação. E essa aclimatação está dentro do que a gente chama de plasticidade fenotípica, que nada mais é que mudanças que estão dentro da capacidade fisiológica e anatômica dos indivíduos daquela população, e que não envolvem, por exemplo, alteração no DNA, ou seja, não são características novas, elas são só expressas de maneiras diferentes, para que o organismo melhor se adeque às condições atuais. Só que existe um limite até quando dá para adaptar sem alterar características genéticas. É como se fosse aquele limiar de temperatura tolerável, existe um máximo. Eu consigo aguentar até X temperatura, eu consigo diminuir meu tamanho corporal até isso aqui ao longo das gerações, sem alterar o DNA. Já a evolução requer mudança na composição genética da população. Ao longo das gerações, mudanças no DNA vão acontecendo, características novas vão surgindo, e se elas forem benéficas, elas são selecionadas. Então, a evolução adaptativa é a seleção de populações que possuem mudanças no DNA que melhor garantem sobrevivência e reprodução nas condições existentes. E mesmo que a adaptação evolutiva e a aclimatação sejam processos separados, eles influenciam um no outro. E aí, gente, se ficou difícil de entender, tem esse vídeo ilustrado aqui bem legal, mas acalma o coração, porque, por exemplo, em biologia a gente tem matérias sobre evolução adaptativa, então não é um conceito assim, ele é um conceito simples, mas ele pode ser complexo para se entender. Mas aí a gente pode conversar depois se vocês precisarem de ajuda. E aí, gente, o que pode acontecer e o que está acontecendo é que a adaptação evolutiva natural, que demanda anos, é desafiada pela velocidade, pela magnitude das mudanças climáticas no oceano e na criosfera. E pode ser que não seja tempo suficiente para a adaptação acompanhar as mudanças climáticas, a adaptação evolutiva. Mas, felizmente, estudos emergentes estão investigando como as ações humanas podem auxiliar a adaptação e, assim, possivelmente aumentar a resiliência dos sistemas naturais às pressões climáticas. Bons exemplos ficam no box 5.4 desse capítulo aqui. E aí, em resumo, gente, a aclimatação e a adaptação evolutiva permitem que as populações, espécies e ecossistemas estejam em constante mudança, na tentativa dos sistemas naturais e humanos na tentativa de que os sistemas naturais e humanos consigam acompanhar a velocidade das mudanças climáticas.
E para os humanos, existem várias opções de adaptação aos impactos climáticos, que incluem abordagens baseadas na natureza, nos ecossistemas, nas comunidades sociais e também de infraestrutura, como é aquele exemplo da Holanda. E o desempenho e a eficácia das diferentes opções de adaptação nas diferentes escalas espaciais e sociais são influenciadas pela sua aceitação social, viabilidade política, custo-benefício e compensações. E no fim, as prioridades de adaptação vão depender de uma série de parâmetros, incluindo a extensão e a taxa das mudanças climáticas, as preferências sociais dos indivíduos e instituições que estão por trás dela. E aí, para finalizar, desde o R5, a necessidade de mudanças em instituições públicas e privadas e nos processos de tomada de decisão para enfrentar as consequências das mudanças climáticas vem sendo cada vez mais estudados. O que tem sido documentado é que cada vez mais a sociedade, as instituições e os indivíduos assumem a prontidão para se envolver em transformações. E ótimos exemplos são o da década dos oceanos e suas cátedras criadas pela Unesco e as suas cátedras espalhadas pelo mundo, e a própria UFPR, né, com a iniciativa da Coalizão pelos Oceanos, que teve início aqui no SEM, na nossa casa. E estudos relacionados mostram ainda que as pessoas que vivem dentro e perto desse ambiente costumam ser pioneiras desse tipo de transformação, que é o caso do SEM, né? E uma vez que essas pessoas elas estão assim, entre aspas, na vanguarda da mudança dos oceanos, porque elas estão acompanhando, sendo diretamente impactadas pelas mudanças. E exemplos bons disso são ações de adaptação lideradas por comunidades tradicionais, são riquíssimas em conhecimento, conhecem a área, muitas vezes conhecem a natureza e conseguem ser grandes líderes e pioneiras nessas ações. E aí é isso, gente. Eu acho que nós temos um longo caminho de mitigação e adaptação, se a gente quiser conquistar as metas propostas nos acordos internacionais, mas nós também temos bons exemplos globais e locais de que ainda há esperança. E eu fico por aqui. Bons estudos!